chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Avante Vingadores, o podcast mensal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Avante Vingadores, Ilha de Gibis, Ilha do Aranha, Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, Orelo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Não se esqueça de dar 5 estrelas, o seu joinha e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. Venha comentar de gibis nas nossas redes sociais, no Blue Sky, Threads, Instagram e YouTube. O nosso arroba é ArtesFinalHQ. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá querendo comprar seu gibi na Amazon? Compre através do link no nosso site. Pode ajudar também mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos ao episódio de hoje. Eu sou o Luiz e você está no Avante Vingadores. Avante, jagunçada. Estamos de volta aqui. Primeiro Avante do ano. Começando o ano de 2025 muito bem. Assim como a mensal dos Vingadores atual, né, Joel? Sim. Embalou? O Jed McKay está a caminho? Tá querendo dar uma melhoradazinha assim, considerável. A última edição que foi a 22, eu gostei pra caramba. Depois o Dan fica puto, que eu digo, né? Melhor é na 16, melhor é na 20. A vida de quem lê mensal é assim mesmo, amigo. Pelo menos melhora. E as coisas que ele lê que não melhora nunca. E vamos seguir aqui, né? Pedindo perdão aqui ao nosso amigo Luiz, parceiro do Avante, que no último programa eu embolei tudo, né, Luiz? E não saí do cerco à mansão. E agora vamos ter que corrigir aqui. Obrigado, Luiz, por dar o corte no programa de hoje. Até a Panini mesmo encadernou do jeito meio torto, né? Um volume não se completa em si, aí um arco termina numa, vai pra outra saga. Fora o terrível erro de publicar isso só bimestralmente. Isso pra mim é um absurdo, né? Mas enfim. Eu queria fazer essa crítica mesmo aí, deixar pra falar depois, mas eu vou falar logo aqui. Que é a questão dessa maluquice editorial, né? A mini do long shot na saga dos X-Men também não tá toda no volume só. Várias coisas assim, eles não fecham o volume como se fosse pra obrigar você a ler mais o gibi. Eu acho que isso, ao invés de favorecer a venda, isso acaba criando uma antipatia com o leitor. Eles fizeram isso agora, quer dizer, por esses dias, né? Vai ser agora, acho que até fevereiro. Saga dos X-Men dividiu ao meio aquele arco que foi com os anuais de 1991, eu acho, 90-91, que foi aquele arco dias de um passado pretérito, de um futuro pretérito. Eu esqueci qual era até o nome do arco. É aquele que tem a conclusão de todo o arco de histórias da Raquel Summers, na Rachel Summers. X-Men Anual 1 da Abril. Que é desenhado até pelo Arthur Adams. O último capítulo é fantástico, eu gosto muito. Mas eles dividiram. Botaram 2 edições, em um saga e 2 no outro. Não entendo isso, não. Esse gibi aí até pra mim é histórico, né? Porque a primeira compra de gibi que eu fiz remota, né? Pelo catálogo da Comics. Fiz minha mãe ou meu pai mandar o cheque pelo correio. Foi aquele tijolinho de capa vermelha, né? É um que tem acho que é o Ciclope, a Jean, meio virando farejador, a roupa meio rasgada e a roupa de farejador por baixo. E ainda comprei isso de volume parrudinho. Parrudinho, tipo o Super Almanac Marvel. Exatamente. E pra justificar o frete, eu ainda encomendei uma camisa do Flash. Muito antes de Sheldon Cooper existir e The Big Bang Theory. Enfim, essa volta toda só pra dizer que hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar de Saga dos Vingadores 6, volume 6, a partir da segunda história, né? Porque a primeira história é o encerramento do cerco à mansão, sob cerco, enfim, o nome que vocês preferirem. E vamos falar aqui desse volume 6 todo, que começa o cerco ao Olimpo, o ataque ao Olimpo também. Como é que saiu aqui mesmo na primeira vez, Joel? Você lembra? Invasão ao Olimpo, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi invasão ao Olimpo. Enfim. Posso estar enganado. Porque, da última vez que eu li esse material nos formatinhos da Abril, deve estar com uns 20 e tantos anos, né? Antes de eu doar pela primeira vez a minha coleção, que eu distribuí entre os amigos em 2004. Tire por aí. Agora ficou Campo de Batalha, Olimpo.
a edição que seria Westfield on Olympus, né? Exatamente com esse nome. Ficou Campo de Batalha, Olympus. E aí vamos seguir por esse arco aqui. Eu lembro que no último programa eu tava exaltando bastante a emoção lá pelos mestres do terror e tudo mais, e Joel dizia que esse arco agora é mais épico, e eu não tinha muita lembrança. Parece que eu também li isso informativo emprestado, Joel. Se não foi sentado no chão do sebo da Estação da Lapa aqui em Salvador, gazeteando alguma aula aí do cursinho. O cursinho foi em 2000, rapaz, 25 anos. Talvez antes disso. Eu não me recordava tanto não, mas tenho que dar o braço a torcer. Esse arco é muito épico, assim. Eu, aqui no auge dos meus 42 anos recém-feitos, eu vi Bailey nesse gibizinho, assim, de parar e mandar foto em grupo de amigos e dizer, porra, é sensacional, a gente não consegue fazer isso hoje, não sei o que. E não foi pela nostalgia, porque eu não lembrava. Foi porque é muito bom mesmo, é muito legal. Sem colorização no computador, sem necessidade de página dupla, sem nada assim, mas o Roger Stern e John Buscema, né, bicho? É tipo você falar mal daquele filme do Fogo contra Fogo, que tem o Al Pacino e o Robert De Niro. Não tem como você falar mal daquele filme. É botar o play e se divertir. É pegar esse gibizinho aqui e vibrar. Também saiu em informativo como Campo de Batalha Olympus. Só que o arco, segundo o Guia dos Quadrinhos, é A Vingança dos Deuses. Na Epic Collection, e tá o recorte aqui, a Epic Collection, eu sempre comento, né, porque eu leio por ela, mas esses últimos eu peguei o scan da Panini também, pra gente comparar aqui, porque muda um pouco a ordem. Por exemplo, na Saga dos Vingadores 7, quando acaba esse arco aí, vai vir o arco dos anuais, né, aqui, como a gente comentou aqui em off, o Torneio dos Campeões 1.5. Na Epic vem primeiro a mini Vingadores vs X-Men e depois vem esse anual aí. Mas o arco começa justamente nessa primeira história que a gente está comentando hoje, que é a segunda história do volume 6. Paixão, né? Paixão em inglês. Que esse volume da Epic se chama Judgment Day, né? Dia do Julgamento. Que acho que isso tem mais a ver com esse nome de arco que o Luiz falou agora, da vingança dos deuses, né? O dia do julgamento, é uma vingança divina. É o volume 17 da época dos Vingadores. E é um volume que levou 6 meses para sair do Reino Unido e chegar aqui no Brasil. Pela saudosa, né, Joel? A Book Depository, que mandava de graça para o mundo todo. E a Amazon comprou e encerrou as atividades. E agora fica fazendo essa paisepada com a gente que compra. Eu já, Viana, nosso ouvinte aqui, compartilha comigo esse sofrimento lá da Amazon. A gente compra o gibi importado lá, preço de banana. Aí na pré-venda, quando chega na época de lançar, e diz: sofreu um atraso. Se você quiser, você pode cancelar. Enfim. E eu não entendo qual é o mistério disso. Não sei o que é que ele lucra ou ganha com isso. Eu sentir o mercado, sabe? De dizer assim, vamos ver quantos otários aqui vão pedir isso. Se tiver botar o suficiente. Por exemplo, eu acho que você também comprou, né, Joel? Aquela do Dematis, do Senhor Destino, né? Isso. Na verdade, eu comprei em maio desse ano o primeiro livro da nova série do Alan Moore, The Great One, né? E quando foi no dia 2 de outubro, que era para fazer o envio, chegou a mensagem: temos uma notícia ruim, vai atrasar. Até agora não mandaram. E aí é que tá, né? Não mandaram, só que tem na Amazon BR o mesmo livro em inglês, agora por um valor maior, à venda desde novembro. E já saiu até em português no Brasil. Enfim. Tô sofrendo até hoje nada. 2 encadernados também. Mas esse é um outro assunto. Voltando aqui, o recorte da gente hoje começa aí com o pós, né? Invasão da mansão. E a mansão tá destruída. Todo mundo quebrado, né? Todo mundo A mansão destruída, Jarvis destruído e Hércules destruído. Quarta-feira de cinzas, né? Todo mundo fudido. Aquela ressaca de porra, o que foi que aconteceu? Quem pegou quem arrancou o dente de quem e fez filho em quem. E
A mansão tá os frangalhos lá, os Vingadores estão fazendo. É uma época muito menos glamourosa, né? Se considerar que 10 anos antes eles estavam pegando ônibus, aqui eles estão fazendo revezamento de vigia noturno para evitar que a mansão fosse saqueada. E o gibi começa justamente com a tentativa de saque na mansão. E a história vai se desenvolver daí, a gente vai ver como estão os personagens, né? Como falei, ressaqueados. E o Hércules sendo sequestrado do hospital, lembrando, né? Ele encheu a cara do Hércules, deu uma surra nele, ele já vinha ali, né? Um arco bem construído ali, uma tema bem construída do Hércules puto com obedecer a Vespa e ter que se moldar aos mortais e tudo mais. E com a cabeça cheia de cachaça, ele não contou conversa, não respeitou as ordens da Vespa e foi pra cima dos mestres do terror bêbado e foi surrado, uma surra homérica, né? E aconteceu o óbvio que meio que quase nunca acontece em quadrinho de super-herói, né? Quadrinho no geral. Do que acontece na realidade, né? Você ganha de uma pessoa poderosa se for 5, 6 do mesmo nível em cima dele, né? O filme do Bruce Lee, cada um vai de uma vez, é claro que o cara ganha, pô. Olha. É a mesma tática que os próprios Vingadores usaram em cima do Superman, né? Em Liga versus Vingadores do Bruce aqui. Enfim, aqui a gente vai ver esse sumiço, né? Por uma figura misteriosa que se acredita, né? A enfermeira diz que é o Thor que voltou aqui no final do último arco, né? De armadura. Contexto importante, esse é o Thor do Walt Simonson, na época que ele tá com os ossos quebradiços pela maldição da Hela. Quem não leu isso em Super Aventuras Marvel, com certeza leu os maiores clássicos do Thor da própria Panini, ou recentemente aí, né? Saiu pela Salvat também, né? Aquele volume recolorido horroroso. Eu sei que o Luiz tem, né, Luiz? Veio com a caixinha estourada, inclusive. Tem os maiores clássicos do Poderoso Thor também. Não tá completo. Não é completo, Se tiver aí o volume 2 e 3 pra me vender preço justo, eu tô comprando. Quando sair a Epic, eu te mando aí pelo correio. Se bem que eu acho que os maiores clássicos também tá recolorido, né? Não, os maiores clássicos é a colorização original ainda. É. Não lembro. Infelizmente só saiu depois, inclusive pela própria Marvel, com a recolorização, que eu acho triste. Mas enfim, aí esse Thor, que tá aí usando a armadura por conta da maldição da Hela, ele não pode morrer, né? É negado a ele o abraço da morte. Ele tem que sofrer em vida mesmo, cada vez mais fraco, cada vez com o corpo mais quebradiço, os ossos quebradiços, né? Mencionado algumas vezes. E mesmo assim ele vai se juntar aí aos Vingadores, porque se descobre que foi o Hermes quem roubou o corpo do Hércules, que tá lá em coma, né? Com algum dano cerebral. O Doutor Dúvida chega a tentar estimular ali a mente dele e tudo mais. E ele, enfim, é resgatado pelo Olimpo, onde Apolo vai fazer lá o Salamalex dele para tentar curá-lo, enquanto os Vingadores vão atrás para saber o que está acontecendo, né? E acabam sendo raptados. A gente tem um barco Dionísio, os dois nomes são utilizados na história aqui, alopeando, né? A primeira vez que a Mulher Hulk sai de controle, sai batendo em outros Vingadores todos. O bem dizer ia fazer isso anos depois de novo. E a gente chega no ponto em que os Vingadores são sequestrados e descobre que Zeus culpa os Vingadores pelo estado do filho favorito dele, porque ele tá, o Hércules nesse estado lá meio catatônico, tá balbuciando, meio sem desconexo, né, que falando mal da Vespa, dizendo que não aguenta mais ser botado para baixo pelos Vingadores, né, que tem que obedecer, e que ele foi traído pelos Vingadores. E aí o Zeus fica puto e manda sequestrar todos os Vingadores e se vingar deles pelo que fizeram com o filho. E esse é o pano de fundo grande da história, e que vai ser bem épica, né? O Luiz comentou uma coisa, Luiz, eu quero passar para você, porque a gente vai ver uma fase aqui épica mesmo, né? Contra esses deuses olimpianos. E os Vingadores vêm de uma surra, né? Isso é tipo tentar fazer uma virada fora de casa depois de tomar 6-0 em casa, né? Eles perderam para humanos, vamos dizer assim, né? Poderosos, claro, né? Que é os mestres do terror. E vão tendo que enfrentar no Olimpo
Eu não sei se eles têm mais poder lá no lugar também, específico. E os deuses, né? Então, não ganhou, apanhou de humano e vai peitar os deuses, né? Eu acho engraçado que essa Zeus iracundo aí, ele bate muito com o raciocínio do Stan Lee da Marvel, né? Primeira porrada, depois, pô, não, a gente apanhou também, peraí, vamos conversar. Ele tá delirando aí, porque a gente também, o lugar lá tá destruído, pô. O mordomo quase tá morrendo aqui. Pô, a gente foi amarrado, a, rasgar aqui a única foto que o Capitão América tem na mãe. E não. Primeiro discute, primeiro mete porrada e depois conversa. Partindo para esse posto dos Zeus, por que ele vai ouvir mortais, né? Ele já tem a palavra do filho dele na cabeça dele. O que eu acho massa é o seguinte, como eu falei pra vocês, eu tinha lido esse arco pela última vez já tem uns 20 anos ou mais. Ou mais. E aí, pra gente gravar o programa, né, eu fui reler, né? Fui reler o material. Meu amigo, vou dizer uma coisa a você. É melhor do que eu lembrava. Porque tem a pancadaria, tem. Eu lembrava mais da pancadaria e lembrava de algumas caracterizações. Mas vou dizer a vocês, os oponentes, que são os deuses do Olimpo, o Stern, ele fez uma, assim, eu acredito que ele fez uma pesquisa o mais básica possível, mas o camarada realmente era assim, talvez ele tenha sido o melhor operário dessa época, dos anos 80. Porque se você olhar, cada um dos deuses do Olimpo tem uma personalidade bem definida. A história mitológica deles é utilizada. A maneira como eles interagem com os Vingadores é massa. Vocês têm uma coisa assim que não é aquela história bem rasa e simples. É por isso que eu tinha dito para vocês que eu gostava mais desse, de que da invasão à mansão, de que o cerco, o arco dos mestres do mal, que eu gosto muito, mas eu gosto mais ainda desse. Porque nessa história agora, parece que o Stern estava mais à vontade ainda. Ele conseguiu elaborar melhor. Você vê, eu acredito que são 5 ou 6 edições, né? Esse arco aí do Olimpo, deve ser 5 ou 6 edições. Mas a primeira edição e a segunda é o tipo de história que você lê, você não consegue ler virando as páginas assim do tipo, pronto, deu 3 minutos você lê. Não, porque tem página em que parece que já tem uma micro história dentro da história só, por exemplo, o fato do Hércules ter sido sequestrado tem todo um desenrolar. Só que aí o Dionísio tenta demover os Vingadores, né? E aí chegam os outros, chega Hermes, o Hermes volta e vem a Ártemis, que é a caçadora. Você tem Capitã Marvel dando um baile no Hermes, que seria basicamente o velocista dos deuses. Ela consegue ser mais rápida do que ele, surpreender ele. Aí, quando a Artemis vem, que consegue imobilizar a Capitã com a flechada mística, que é a única forma, né, de derrotar uma personagem como essa, aí você tem em um painel só. O Stern ele consegue criar uma pequena história. O Hermes fica fascinado pela aparência física da Capitã Marvel, os poderes dela e a beleza física. Meio que cria uma pequena historinha, um dramazinho ali que poderia ter sido até explorado no futuro, mas não foi. O Hermes meio que se apaixonando por ela. É o tipo de coisa que você olhar, é um período em que as histórias elas tinham estofo. Não era unidimensional, não. Você tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, só que não se tornava confuso. Era o tipo de coisa que enriquecia a história. Quando chega no Hades, por exemplo, é quando tem a captura do Namor. Aí você tem o deus que é adorado por Namor, que é Netuno, indo lá capturar ele. Quando deixa ele no Hades, aí tem um guarda, se eu não me engano, parece que é o Cerberus, todo de armadura e tal. Ele vem todo arrogante, né? Sem saber que é o Netuno, e o Netuno, olha, todas as águas são minhas. Aí você tem a caracterização perfeita do personagem. Ele é imponente e tal. E aí, quando ele tenta ser desrespeitoso, o Cerberus, com o Namor, aí você já nota que não é. Os personagens não são caracterizados como vilão gargalhante. O Netuno, ele tá pesaroso. Ele diz: Ó, eu exijo respeito. Quando estiver na minha presença, não trate ele como se fosse qualquer coisa. Eu tenho um acordo com os Zeus, estou sendo obrigado a prendê-lo, capturá-lo, entregar a você, mas trate ele com respeito. É o tipo de história, cara, que você vê que o roteirista ele tava muito, muito à vontade, ele tava no domínio total das capacidades dele. E, sim, falando da Capitã Marvel, ela dá um show do começo ao fim desse arco. Ela é a Vingadora mais
proeminente pra mim. E olha que todos eles brilham. Não, isso a gente tem que falar mesmo que eu concordo com você, Joel. A história é construída sem pressa. Sem pressa no sentido do ninguém tá fazendo aquela fórmula assim de vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro e pronto. Aquela ideia do gibizinho fechado, sabe? Explico. O gibi que é pensado para ser autocontido, vai ser relançado depois como um volume só e autoexplicativo que vai vender mais, entendeu? Esse não, esse é uma forma diferente de fazer gibi, normalmente diferente, óbvio. Estamos comparando alhos com bugalhos aqui. Esse é um tipo de gibi em que você tem que entender quando você compra uma Epic, como você compra uma saga dessas Vingadores. Não importa se você vai pegar tudo. Você tá pegando o bonde andando e você vai largar ele no meio do caminho também. O que importa é curtir essa... Do ponto que você entrou no ônibus até o ponto que você desceu, você vai curtir a viagem. Sabe? Não precisa saber tudo. Essa coisa do leitor de hoje que só coleciona a partir da edição 1, chega na 12, perdi a 11, não vou comprar a 12 nem a 13. Não, a gente fazia isso aí catando em sebo e tudo mais. Hoje em dia que tá tão mais fácil, né? A gente vive falando isso. Eu acho que o Stern faz aqui coisas magistrais. Esse detalhe do Namor é curioso porque ao final, esse é um Namor que está desenvolvendo lá, né, desde tempos, desde antes do ataque do Atuma. Ele está exilado e alguns Atlantes seguiram ele. Quando o Netuno encontra ele, encontra nessa colônia, né, quase uma comuna ali subaquática, na qual veio o deus deles jurar a vingança contra aquele que seria o líder. Então as pessoas perdem fé no Namor e voltam para a Atlântida, preferem viver sob o jugo do Atuma do que seguir o Namor a partir dali, né? Quando ele volta no final do arco todo, os Vingadores resolvem a parada toda, a Marina diz, olha, ele tá casado com a Marina na época, né? A Marina diz, olha, não tem mais ninguém aqui, foi todo mundo embora quando viu você. Aconteceu fora do quadro, a gente não viu, são 2 balões da Marina que situam a gente, mas isso já muda o status do personagem. Ele já fica na ideobase com os Vingadores, ele vai seguir aí nesses próximos arcos com os Vingadores também. Então, não é formulaico, vai mexendo aqui e ali, puxando uma coisinha ou outra e vai construindo história, as coisas vão acontecendo. Não é aquele monte de coisa que acontece e nada acontece de verdade, substancialmente falando. É bem pensado, ele pensava em cada coisa que estava fazendo, não era à toa. E não só isso, me parece ser uma coisa também de editor, sabe? Eu não duvido que o Stein tenha bolado isso, mas eu também não duvido que tenha havido um Jim Shooter aí, acho que é o Jim Shooter, né? Era o Ralph Macchio ou era o Mark Grunwald? É o Grunwald, tô olhando aqui agora, é o Grunwald. O Namor tinha mensal na época? Não. Ainda não. O Namor só vai voltar a ter mensal aí com o Burn, bem depois. Então, assim, eu não duvido que o Grunwald tenha dito assim, mas peraí. O deus do Atlante capturou o Namor, chegou aparecendo dizendo assim, você é meu, vou me vingar de você. Não tem consequência aí, sabe? Isso é trabalho de editor. Isso é coisa que falta hoje. E o universo compartilhado é isso aí, né? Pode ver, o universo compartilhado é isso. Eu não sei se falta pulso dos que são editores hoje, né? Ou se sobe a estrelinha dos escritores que não querem interferência nisso. Eu já acho que também pode ser uma terceira coisa, viu, Maurício? É meio que eles largaram de mão disso como quem diz assim, não, ó, isso daí, quem vai ler isso só quer saber de uma diversãozinha, né? Mas, não, vamos perder tempo com um universo tão compartilhado assim, tão intrincado, não. Eu acho que é meio que, olha, vamos esquentar com isso, não. Eu acho que é isso. Acho que escritor hoje, assim, os que não debandaram pra Image da vida, assim, as outras, né? Eles, não sei se eles querem uma liberdade pra fazer tipo um run do Arrow no Thor, assim, botar uma, sabe, criar mini mitologia naquela mensal e ter a liberdade que quiser. E aí ele, não vou ter. Tem que ficar fazendo tain de vez em quando tem aquelas 2 mega sagas por ano. Aí, vou escrever só esse feijão com arroz aqui, fazer a commission no Comic Con e tá bom. É porque, vamos ver. De um lado você tem os caras que, com toda razão, vão pensar igual o Ed Brubaker, do tipo, eu vou estar dando milho pra galinha dos outros.
E por outro lado, você tem uns caras assim que tem uma empolgação quase juvenil e que eu acho massa, tipo esse Dennis Camp que tá hoje em dia. Ele tá realmente assim se dedicando. O outro que era nessa linha, mas que meio que se perdeu, o Donny Cates, é o tipo de roteirista atual que não tá tão preocupado assim, não, eu quero só seguir meu lado autoral, não sei o que. Não, eles parece que gostam realmente desses universos e querem se dedicar a eles. Dá para sentir. Mas não é muito difícil um roteirista, uma equipe fazer o que esses caras faziam assim nos anos 80 e mesmo nos 90. Outra coisa assim, aproveitando que vocês deram puxar esse lado, o Maurício falou essa questão do desenvolvimento, né, de personagens assim em paralelo que podiam ser explorados lá na frente. Você vê, tudo o que o Thor estava vivendo naquela época, com os ossos quebrados e tudo mais, está sendo explorado aqui. Isso virou até, olha a boa sacada do Stern. O Thor passa metade da história tentando esconder que está sob a maldição da Hela, meio que um orgulho dele e tal. Lá para metade, quando eles estão fugindo do Hades, é que ele revela isso para a equipe. Ou seja, o Stern procurou uma maneira de pegar uma trama que era da mensal do Thor, trazer para a mensal dos Vingadores, tornou ela interessante e tornou ela assim relevante e diferente do que acontecia lá. Porque na mensal do Thor, ele estava enfrentando as consequências dos ossos amaldiçoados e tal da Hela. Na mensal dos Vingadores não virou só isso, virou como é que isso seria é, ia interagir com os outros Vingadores. Aí ele com vergonha ele começa a esconder, né? Com vergonha ele começa a esconder dos Vingadores. Os Vingadores ficam insistindo, por que é que você está agindo assim? Até que chega um momento em que ele se torna mais humilde e confessa, não, eu tô com um problema aqui, meus ossos estão quebrados, tô usando essa armadura. Então, quer dizer, é um negócio muito bem pensado. O Stern tava escrevendo aí, eu acho, para mim foi o auge dele, nos Vingadores. Eu acho que isso aí também casa no roteiro, que assim, se o Thor não tivesse enfraquecido, ele teria minimamente enfrentado, não vou dizer de igual para igual, porque, enfim, o roteiro de vez em quando ele enfrentava de igual para igual o pai, mas enfim. Conseguiria tempo ali, mínimo necessário, se ele tivesse 100%, para falar, me ouve, poxa, aconteceu isso, daria tempo, mas não dá. O Zeus vai lá na grosseria dele e vai me dando porrada e vai enfrentando todo mundo depois, né? Até mesmo os outros deuses também têm que ser convencidos um a um para ajudar eles. Aí falar com Zeus. Até porque não é nem nível de confronto, porque ele também é o deus deles, né? É o deus dos deuses, né? Então, haveria um respeito mínimo, né? Não só em aquele é mais forte. O Stern, ele respeita a cronologia aí, porque o Ares já tem enfrentado os Vingadores, que eu me lembro uma vez, que foi na Vingadores 100, Avengers 100, que é aquela edição desenhada pelo o Barry Windsor Smith, que saiu aqui no Aeroja TV, que tem aí os Vingadores na capa. É muito mais, que é a primeira vez que se reúne todos os Vingadores. E foi uma batalha no Olimpo. Os deuses do Olimpo estavam transformados em cristal e os Vingadores foram lá para tentar ajudar e tal. O Stern aborda isso. Ele mostra que o Ares tinha sido um dos causadores na época. E o Ares fica a história todinha. Não tem uma manipulação direta dos Zeus. O Zeus é que está enfurecido por ver o filho ferrado e o filho está com a mente confusa, fica delirando e falando da Vespa, falando do que os Vingadores e tal. Então o Zeus interpreta isso. O Ares, ele só fica lá instigando o conflito. E aí é outra sacada massa, como eu falei do Stern com os deuses. A, a Vênus, né, que é a Afrodite, ela tem meio que uma quedinha pelo Namor. E ela parece que já tem uma dívida moral com ele. Então ela aceita ajudar o Namor e os Vingadores. Só que o Ares está o tempo todo instigando o pai. Ó, pai, não, bora, tal. Aí tem duas coisas que eu achei massa nessa releitura, que eu não tinha percebido, ou pelo menos não lembrava mais. Tem um momento em que, quando eles vão falar com outros deuses, os deuses questionam, né? Não, e por que eu vou acreditar em vocês? Aí a Vênus diz, você sabe que mortais não podem mentir para mim. Isso daí é uma sacada da mitologia grega. É uma subtilezazinha massa. E o outro ponto é quando os Vingadores dizem, ó, e aí, por que a gente não foge para a Terra? E eles mesmos dizem, não, se a gente fugir para a Terra, Zeus vai mandar os exércitos do Olimpo para a Terra, vai ser uma carnificina, e Ares
É só o que ele espera, é o pezinho que ele espera para deflagrar um conflito mundial, para massacrar, para ver a guerra comendo solta na Terra. Ou seja, você tem algumas explicações para o roteiro caminhar para onde ele caminha de uma maneira bem assim orgânica, bem pensada. O cara tá mandando bem demais. É bem isso. O, as amarrações aqui, você ter a noção de que tem muita coisa acontecendo ali, que muita coisa aconteceu antes e que a gente está vendo agora como reflexo, né? Até o trabalho editorial mesmo, você vê que tem as caixinhas lá, isso não se faz mais no gibi, né? Como visto tal coisa, não sei o quê. Quando o Ais diz, eu tava sendo controlado por uma espada amaldiçoada, o Asterix escolar disse, isso é o que ele diz, sabe? Também não diz, não foi isso que aconteceu. Isso motivava o moleque lá e ir atrás, né? Porra, onde foi que saiu isso? Eu quero ler. O que foi que aconteceu de verdade, né? Genial, isso é Stan Lee, né? Quem inventou essa coisa aí foi o Stan Lee. Eu acho maravilhoso. Porra, é divertido pra caramba, bicho. Você ter essas coisinhas assim que vão amarrando na história e você vai se envolvendo. Nossa, esse senso de tá acompanhando um pedacinho só de algo maior, né? E você quer ir puxar esse fio e descobrir mais coisas. É gostoso demais. Eu vibrei aqui, tem uns momentos aqui que a gente precisa falar, né? Os Vingadores são capturados, aí tem a coisa sempre, né? O Namor vem, consegue se livrar também, aí vai livrar os outros Vingadores. E aí começa a virada deles, eles decidem que precisam da ajuda dos outros deuses, né? Fazem esse cálculo mesmo aí. O martelo do Thor tá preso, né? Por outros encantos lá. Lembrando, eles estão no local de poder mesmo, né? Estão jogando fora de casa, literalmente. Eles estão no local de poder dos deuses olimpianos e por conta disso eles não conseguem. O Thor mesmo, né? Que já tá enfraquecido, não consegue chamar o martelo. Até ele chegar bem perto lá na frente do martelo e puxar de volta. E aí a gente vê e isso é legal também, o Hefesto não consegue puxar o martelo de jeito nenhum, não consegue mover. Então ele cria um mecanismo para quebrar o chão em volta do martelo, a pedra, né, onde o martelo caiu, e levar até a oficina dele. O Luiz até a gente tava conversando em off ontem, né, Luiz? Esse é um Thor que fica vários, talvez mais de horas, né, sem o martelo. Esse é o Thor que não tem um alter ego humano, né? Ele se disfarça na época até, uma brincadeira ali do Simonson com o Superman e Clark Kent, que chega a aparecer no gibizinho. E ele assume uma identidade humana, né? Como o Thor mesmo, loel, fortão, altão. Ele prende o cabelo, bota um óculos e se torna um empreiteiro, um peão de obra, enfim, né? Que é o Sigur Jarlson. Então ele não tem essa questão da limitação de 60 segundos, né? Longe do martelo e virar humano de novo. Não tem o Donald Blake aqui nessa época. E ele fica puto, né? Porque não consegue trazer o martelo. Se eu tivesse mais forte, se eu tivesse... rola sempre essa questão aí. O Thor putaço com isso. Mas mesmo enfraquecido, ele peita, sabe? Tem um quadro que é maravilhoso. Não sei se foi esse que eu mandei a foto pra você. Não, foi você que me mandou, né, Luiz? O Thor apontando o martelo assim pros deuses e dizendo: agora vocês vão saber por que nosso nome é Vingadores. E pô, isso me lembrou muito o final daquela primeira edição de Liga e Vingadores, né? Que o Thor fica puto com a Liga da Justiça e faz aquele discurso lá, né? Você chega na terra da gente, roubam itens de grande poder e dizem como devemos nos portar. Digo-vos não, digo-vos basta, vinde Vingadores, mostremos a esses vilões a nossa ira, algo assim, né? Pô, isso é saber mexer com o personagem mesmo, nessa grandiosidade, essa grandiloquência que tava em folga na época muito com o Thor do Simmons. E o Stern aqui faz mantém essa linha do personagem. E eu vibrei nessa hora, assim, tipo, agora os caras vão pra porrada mesmo. É bem no espírito dos Vingadores, né? Menos poderosos, mais gente, assim, em menor número, encurralados, apanhados. O capitão só apanha feito mala velha nesse arco aí, bicho. E ele quase fica paraplégico, né? Me fez lembrar, você falou em Liga Vingadores, me lembrou de outra parte. Quando eles estão tentando curar o Hércules, o Zeus chega, aí tem um surto, dispara energia para todo lado e os Vingadores caem. Os que se levantam, assim, de forma coerente, é o Thor, Mulher Hulk, Namor e a Capitã Marvel.
E quem fica no chão arrebentado é o Dr. Druida, o Capitão, o Cavaleiro Negro, que são humanos, e o Capitão América, justamente isso que você falou aí. Eles dão um destaque para isso, ele tá com as pernas quebradas. E aí até o Namor pensa, né? O Namor olha e diz: ferimentos como esse ele não vai voltar a andar nunca mais. Ou seja, isso que você falou aí do Thor, puto da vida, liderando os Vingadores, dizendo agora você vai descobrir porque nós nos chamamos Vingadores, é porque eles veem o que aconteceu com o Capitão. Também, é verdade. E é o símbolo deles. Isso me lembra aquele outro ponto que você falou do Liga Vingadores agora há pouco, que é quando o Superman derrota o Thor, que eles surtam coletivamente e partem para cima do Superman. Porque eles dizem: ei, você não pode fazer isso com ele. Dessa vez foi aí o Capitão. E você pode ver, a ira deles é pelo que aconteceu com o Capitão, principalmente, que ele está praticamente, né, condenado a ficar paraplégico. Então, realmente, assim, é um Vingador, que é o Vingador mais respeitado por eles, sofre um ferimento desse quando está tentando ajudar alguém, e aí eles ficam putos. Então, é épico, realmente é épico, aí como você falou. E uma coisa que eu acho que não se comentou ainda, né? Eu já comentei em off tanto com o Joel quanto com o Maurício no outro dia, que essa é a equipe talvez a mais peso pesado, confronto físico da história da equipe, né? Rapaz, Sim. sem dúvida. A gente tá pegando aqui Mulher Hulk, Namor, Capitão Marvel, Thor. Mesmo o Thor aí, no caso, em algum momento ele recupera o poder, né? Antes teve, na mesma fase, não mesmo lá, teve o Star Fox. Em algum momento, um pouco posterior, também vai ter a Cersei. Quer dizer, são de níveis de força física, resistência, mortalidade, a equipe mais forte. Claro que deve ter tido equipes posteriores que, por exemplo, a fase do Hickman, que teve 50 Vingadores, então é mole você montar uma equipe que tem, sei lá, 8, 7, 8 aí, dependendo. Não ser tão grandiosa como a que tem 50, né? Mas ali era outro contexto, né? Era quase que uma iniciativa Vingadores do universo, né? Acho que como a gente tá comentando também, acho que aí só também tem que falar daqueles Vingadores espaciais, né? Dos Aniquiladores, que é um absurdo de overpower aquilo ali. Que inclusive eu lamento que não tenha dado certo o gibizinho. Também foi botar aquele desenhista bosta. Não lembro se é o Tanguin Watt ou se é um nesse estilo. Mas é um conceito legal. Tinha o Dan Abnett e o John Lane escrevendo. Dava pra você fazer muita coisa ali legal, né? Mas E um programa que a gente nunca gravou, mas eu sempre penso nisso, principalmente agora que estou tentando completar o set dos bonequinhos, né? É o Bill Raio Beta e o Surfista Prateado. Nunca foram Vingadores da equipe, né? Vingadores, né? Já lutaram juntos e tal, mas como membro da elite de fãs do Bill Raio Beta, que eu adoro o Bill Raio Beta, você pode botar o Bill Raio Beta na pior história do mundo e ela vai ficar melhor. Diga aí, o Steve Orlando não conseguiria estragar o Bill Raio Beta, sabe? Talvez eu tenha pego pesado com o Steve Orlando aqui, peço perdão aos sensíveis. Mas eu acho que o Bill Raio Beta é um personagem, bicho, que não tem como dar errado. Ele é um personagem que entrou na história e melhorou a história, sabe? E eu acho que eu colocaria ele num Vingadores, num plano dos Vingadores, tipo, volta com a estrela lá da mensal dele, vai dizer assim: olha, não dá pra mim não agora, mas vou botar aqui meu brother. Tipo, o Hal Jordan dizendo, né? Eu tomei outro corno aqui, vou largar o anel, deixa o Jon Stewart aí na liga, sabe? Nessa pegada. Vocês mencionaram o Donny Cates aí, eu fui imaginando que poderia haver uma equipe eu tô fazendo aspas aqui, calma, substitutos dos principais aí, né? O Bill Rabeta no lado do Thor, talvez, sei lá, o Dr. Samson no lugar do Hulk, assim, porque a Mulher Hulk já é substituta do Hulk, né? Enfim, o Falcão no lugar do Capitão América, então faria uma equipe assim de Robins de cada um, né? Que eu acho que também ficaria boa numa história. Eu acho uma equipe que ficaria melhor do que aquele do Mark Waid ali do a Marvel Now. Na verdade, teve uma mini, eu até hoje nunca li, toda vez eu esqueço de procurar o scan disso. Aí eu já falei com o Maurício uma vez até pesquisou e encontrou. Teve uma mini nos anos 90, eu não sei nem o nome, eu sempre esqueço, mas ela tem o Máquina de Combate, James Rhodes, ela tem o John Walker, que é o Capitão América, o substituto que virou o agente americano, e tem o Thor
Eric Masterson, que era o Trovejante. É o Trovejante. Isso mesmo. Né, Maurício? Você pesquisou isso aí e encontrou, não foi? É Eu só o. lembrava da capa. É o nomezinho de Terminatrix Objective. É isso? Isso. Eu nunca li esse troço, um dia eu vou ler. Puxando um pouquinho aí do assunto que vocês estão falando e destacando uma coisa. A gente está falando desde o começo do quanto o Roger Stern mandou bem, tá mandando bem, é uma história massa, tal, beleza. Agora, uma coisa que me chama a atenção olhando aqui, eu parei um painel, aí voltei a história todinha para ver uma coisa. O John Buscema, ele não desenha essa saga. Ele só faz os layouts. Rapaz, imagine, isso é só o layout que o camarada fez. E é bem desenhado dessa forma. É um negócio espetacular. A gente sempre. Não, é a fase de John Buscema. Não, é o John Buscema, ele desenha, o ataque é o Olimpo. Mas se você for olhar, ele não desenhou literalmente. Ele só fez os breakdowns, que chamam, né? É isso, né? O termo. Isso. Ele só fez assim, vamos dizer assim, rascunho. Se você disser rascunho, parece uma ofensa. Mas o rascunho do John Buscema já valia mais que o desenho de muita gente até hoje. O Tom Palmer vai lá, faz a finalização toda. É admirável quando você para pensar que, na verdade, isso daí é um rascunho do John Buscema. É incrível. Não, não tem nem o que falar, né, bicho? Tom Palmer, inclusive, foi se não o mais, né? Um dos maiores artes finalistas aí em One, em gibizinho. Isso me chamou a atenção na época da Abril ainda. Eu acho que é na época do crossover lá com os X-Men em Genosha. E celebra, né? A 100ª edição do Tom Palmer finalizando os Gibi dos Vingadores sem parar. Sem parar, entendeu? Não tirou férias, não ficou fez sabático nem nada, não. O cara sempre parar. Claro, de novo, né? Já tem gente aí ouvindo e se coçando pra me xingar, que os tempos mudar, eu concordo. Eu sou a favor do que o Byrne passou, por exemplo. Do Byrne não. Eu sou a favor do que o Kirby passou, por exemplo. Tem que desenhar 15 gibis no mês para poder botar comida em casa. Não é isso não. Tem que valorizar mesmo os caras. Tem que dar os direitos autorais. Tem que pagar sempre que o gibi for republicado. Dentro e fora do país, inclusive, né? Porque os gibis são publicados aqui. Esses caras não ganham um centavo, inclusive. Então não se sinta mal por piratear. Você só tá adiando dinheiro da Panini mesmo, que não precisa da gente. Se precisasse tratar a gente melhor, né? E o Palmer, o próprio Buscema, né? O Buscema tava desenhando Conan nessa época também, tá? Imagine, bicho, Conan é um chibizaço na época, assim, de hype, né? De vendas também. O cara tá nos Vingadores também, o principal supergrupo da Marvel. Não podia não ter a badalação que veio a ter depois do MCU, mas sempre foi um gibi de peso pesado, pô, Thor. Olha quanta gente aí. Olha aí a vitrine pra você ver. Tem personagem B, esse aí tem, mas tá mestre do terror. Enfim, não precisa dizer, né, o tamanho dos Vingadores. Então, mesmo quando ele fizer só o rascunho, ele entrega pra um arte finalista do calibre do Tom Palmer que faz o resto todo. E é uma coisa que a gente precisa falar também, é como a arte e o texto caminham bem juntos, bicho. Então, deixa eu aproveitar que você falou isso. É justamente o que eu ia falar. O painel que me chamou a atenção e me fez lembrar de falar que isso aí é só layouts do breakdowns do John Buscema. É um painel, Maurício, aí. Tá tendo quebra-quebra já entre os deuses e os Vingadores. Aí tem um momento em que tá o Namor, com o escudo do Capitão, tá em desvantagem contra o Ares. A Capitã Marvel vem na forma de raio, desequilibra ele e derruba ele dentro de uma fonte, um poço. Aí na página seguinte, o primeiro painel assim, é o Namor jogando o escudo para a Capitã, dizendo: devolva para o Capitão com meus agradecimentos. Se você olhar esse painel, parece uma coisa simples. A Capitã Marvel com as mãos abertas, ele jogando de lado o escudo. Mas se você olhar para esse painel, o Namor tá rindo, sorrindo, na verdade, com um olhar bem perverso. Quer dizer, o cara, bicho, fazendo só o rascunho para entregar ao arte finalista para ele fazer o desenho todo, ele teve assim a sensibilidade de fazer esse painel caracterizando perfeitamente o Namor. Que o Namor é isso. Ele é um personagem sacana. não, Ele é um personagem rancoroso do tipo, o cara tava dando um cacete nele, caiu na água. Aí ele disse: tá, devolve isso pro capitão, do tipo, eu não vou precisar mais não, esse cara agora tá ferrado. E dá um sorrisinho e pula na água. Bicho, é uma caracterização que, se você for olhar,
isso é narrativa, isso é caracterização, isso é o cara tá, assim, o cara tá no domínio total da arte que ele faz. Eu comentei isso ontem, Joel, com o Luiz até em off, que, porra, o sorrisinho maroto assim do Namor, que agora ele tá. Você comentou isso também com ele? Foi. Ah, tá vendo? A cara dele de, assim, agora esse cara tá fudido na minha mão, eu vou. Ele não precisa, ele simplesmente desenhava o personagem entregando e pronto. Mas ele teve o cuidado de fazer um painel aí que vale mais do que 22 páginas de muito artista de hoje em dia. Pois esse foi outro momento que, quando você vê a cara do Namor, você vibra, porque você conhece o personagem, isso aí que você disse, você conhece o personagem, você sabe que essa é a verve dele, e que agora ele vai lascar o sujeito, porque ele tinha comentado há pouco tempo, né, páginas antes, dizendo que tô há muito tempo fora da água, tô enfraquecendo, tô perdendo força. E ele lembra, né, eu venci você da última vez. Aí o Ares diz, mas você me venceu porque você tava na água, que era o seu elemento, agora você tá no meu. Então, assim, a história toda, veja de novo, né? A narrativa, situações pontuais na história, né? Foi conduzindo ali para você ficar na mente o negócio, né? Ais apanhou do Namor na água. O Namor tá fraco, o Namor precisa de água. Aí de repente o Namor acha água e o Ais cai na água. Então, assim, você foi pra galera, o leitor vai dar pra galera nessa hora aí. Não precisa, repito, não precisa de página dupla, não precisa de efeito computador, não precisa de nada. Foi só o sorrisinho dele de entregando o escudo. Tipo assim, nem preciso mais dessa zorra aqui, toma aí, eu vou comer ele com farofa agora aqui. Tô me segurando, já que o Luiz cortou o palavrão aí já. Tô me segurando aqui pra não usar um bom baianês. Mas, pô, é vibrante. É esse o quadro que o Namor o Thor vai pra cima também, chamando os Vingadores. E tem uma coisa muito legal também, outro detalhezinho assim, que é coisa de mestre narrativo. Logo depois, quando o Cavaleiro Negro acorda, ele não vê ninguém assim, né? A Hera chama os outros deuses lá e o Hermes acaba tirando os Vingadores feridos do campo de batalha, assim, sem que ninguém veja, em alta velocidade. E o Cavaleiro Negro pega o escudo do Capitão América, procura o Capitão América e diz assim, pô, eu não lembro nada, a última coisa que eu lembro é do Capitão América pulando na minha frente para me proteger. Os dois mais fracos, né? Assim, junto com o Druida. Mas o instinto do Capitão ainda foi desse sacrifício, né? O mesmo Capitão que no filme pula em cima da bomba para proteger os outros colegas, né? Na granada. E aqui a gente tá vendo ele sendo bem capitão mesmo. É só um detalhe, é uma linha de texto em um balão. Se sacrificando por um colega. Exatamente. Isso é a cara do personagem mesmo. Então, é uma linha de texto, uma coisa assim, só do capitão pulando na minha frente. Por quê? Porque o capitão tem escudo, porque o capitão, ele se sacrifica pelos colegas. E o capitão todo ferrado aí, já com a tipóia no pé, né? Mesmo assim, ele tenta conter o Hércules, fazendo o que dá, né? Porque O Hércules sai arrastando ele segurando lá o calcanhar do Hércules. Ele joga o escudo pro Namor, dizendo assim: usa ele aí pra se proteger, pra diminuir essa vantagem dele. Há uma camaradagem, né? Da época dos invasores entre o Capitão e o Namor, que é sempre tá assim, no cantinho ali, né? Essa preocupação do Namor quando ele vê o Capitão machucado. Essa devolutiva aí do escudo pra proteger o Namor. Então são pequenas coisinhas assim, bicho, que enriquecem demais a história. E você tem um negócio aí, na época eu não tinha percebido. Agora, nessa releitura, foi que assim, me saltou aos olhos. Você tem o elemento inesperado e totalmente desconhecido, que é a figura encapuzada, que ajuda o Namor, aí depois aparece para os Vingadores, aí participa do resgate deles e vai ajudar o Hércules, né? Tentar curar o Hércules, que é o Prometheus, que não é nem spoiler, né? Enfim. Aí, na época, eu nunca tinha parado para atentar a isso. E quando eu li, né? Quando eu era garoto e mesmo já em idade adulta. Agora que eu estou observando uma coisa, eu não sei se eu estou correto, aí vocês me corrijam. Se vocês discordarem, tudo bem. O Stern ainda usou um daqueles recursos de teatro, mitologia e tragédia grega, em que você tem um personagem que aparentemente ele não tem, assim, do tipo, o que é que esse cara tá fazendo aí? Por que é que esse cara tá aparecendo? Por que é que o Stern resolveu botar um personagem do nada que começa a ajudar os Vingadores? Aí você tem a revelação, é Prometheus. Prometheus é o Titã
que roubou fogo dos deuses e da humanidade, foi castigado por isso. Ou seja, ele ajuda a humanidade desde os primórdios na mitologia. Então ele socorre os Vingadores, ele ajuda os humanos. Aí, tá, tudo bem, mas por que isso? É mais uma vez o Stern pensando em como brincar mais ainda com a mitologia grega, histórias gregas, seja a mitologia, o próprio teatro, tudo isso que veio da Grécia tem aquela coisa da figura trágica, sempre tem alguma tragédia, alguma coisa que, porque pode ver, desde o começo ele vai ajudando, mas vai terminar lá na frente em uma pequena tragédia para ele, né? É trágico o destino dele. Eu acho que isso, hoje, eu lendo isso, eu vejo o quanto isso foi bem pensado da parte dele. Eu nunca tinha parado para observar isso. Hoje eu observo, ele realmente ele incorporou uma história bem ao estilo da Grécia Antiga. Eu a princípio até, me corrija se eu estiver errado também, mas a princípio até a gente nem vê não sabe quem é, né? Tem alguém ajudando ele, mas não é nem nominado esse personagem. Isso. Só lá para frente. É só lá na frente que vai dizer, então esse cara que tá ajudando a gente é Prometeu. Isso é legal também, sabe? Porque, mas o Vingador que tá ajudando ele e não sabe, quer dizer, ele sabe, o leitor não sabe ainda, enfim, dá uma insegurança assim na história, um estranhamento, mas que é quase que proposital mesmo, né? Porque vai ter revelação dramática também de quem é esse personagem. Uma coisa interessante que ele usa o caduceu do Hermes, né? Aí eu fiquei pensando, mas se fosse algum objeto de poder medicinal, seria o Apolo, já teria usado, né? Aí eu tô olhando aqui, eu acho que isso foi abordado na história, né? Ele tá usando ali meio que um para-raio da energia dele pro outro. É justamente isso. O caduceu aqui, eu tô olhando na Wikipedia, um símbolo de poder de equilíbrio. Então ele tá passando justamente a energia dele pro Hércules se recuperar, né? Mas o caso seu também é um símbolo de cura, não? O símbolo Não é? da enfermagem, né? Não é por conta até do filho de Hermes, acho que é Asclépios, né? Acho que, se eu não me engano, é Asclépios ou Esculápio. Parece que são os dois nomes do mesmo personagem, do mesmo semideus, que ele é a divindade da cura. E parece que tem a ver com esse caduceu de Hermes. Eu não sei se ele cede o caduceu para o filho, alguma coisa assim. Eu sei que é da cura. E o próprio caduceu é um símbolo da medicina, Sim, né? sim. É da medicina. Sim. Não, mas eu digo assim, na mitologia ele também usava para cura, não é isso? Não, não. Do Asclépio é um bastão com uma cobra. É outro símbolo. Não é a mesma coisa, não. É que nem a lei e a justiça. A estátua que a gente vê da justiça não é a mesma da lei, né? Tênis Sim. e a outra lá, que é a mãe dela, são deuses diferentes. E que virou uma coisa só na mitologia romana, que Isso. é o direito romano, enfim. Mas são coisas diferentes. Eu estou numa página aqui, vocês estão comentando aí isso, eu passando aqui as páginas, estou olhando. Tem uma página que começa o primeiro painel, tem animais selvagens, tem um centauro e uma mulher sentada nas costas do centauro, uma deusa, né, ou a ninfa, fugindo. Ó, é o tipo de coisa. Mais uma vez, eu sou velho mesmo. No meu tempo era melhor, porque no meu tempo é que era bom. Porque é o seguinte, cara, você vê, hoje em dia é muito difícil você ter nesse ritmo tão, né, que tem que ser os quadrinhos ao mesmo tempo. São ultra descomprimidos e ao mesmo tempo são corridos. É um negócio estranho. Mas você não tem, hoje em dia, tão normalmente nos quadrinhos, dos super-heróis, uma página como essa, em que tem um painel que ele ocupa aqui, é quase uma meio splash page, ele ocupa aqui personagens que nem são nomeados, são personagens totalmente aqui anônimos, fugindo de uma floresta e ao longe você vê as explosões. E eles estão falando, tem aí um estranho de armadura que desafiou Zeus. Aí o centauro diz, então ele é o maior tolo já vivo, é o maior tolo vivo que existe. Mas o que é que você vê numa página como essa aí? Os caras tiveram, tanto o Stern quanto o Buscema e o Palmer, eles tiveram cuidado de botar aí a abertura de uma página com semideuses ou criaturas míticas fugindo da explosão. E na sequência você tem a briga do Thor com o Hércules. Se isso fosse um gibi, eu não sei se de hoje em dia, mas de alguém menos caprichoso, ia começar já com uma pancadaria só. Mas você muda o ângulo, você pega o ângulo, vai para outro canto, você mostra o combate que está acontecendo lá à distância, implícito, off-panel,
Rapaz, isso, pra mim isso enriquece demais. É uma mídia que ela é simples, é fast food, é quadrinho, super-herói, mas quando é feita com carinho como esse, é muito melhor. Então, tem um pequeno pedaço aí que eu acho que a gente pulou. E é quando a gente tá indo e voltando, né? É quando eles, enfim, ficaram presos no Hades e aí eles saem do Hades, naquele caminho. Acho que a gente pulou essa parte, né? E aí eles aparecem no Olimpo. Essa parte acho que a gente pulou, né? Aquelas 3, 4 páginas ali de fusão de Hades. É Hades que eles chamam aqui, não, né? Plutão, né? Também tá uma mescla aqui de nome grego e romano, que é brincadeira, né? Era pra ser Poseidon, né? Não era pra ser Netuno, né? Mas enfim. O próprio Dionísio diz, né, que alguns me conhecem como Baco, outros conhecem como Mas Dionísio. se você é chato, o Hércules não é Hércules, é Hércules, né? Mas ninguém fala assim. O Hércules é o romano, né? Enfim. E ele para, né? Porque ele não. Ele é rei, ele é deus ali no domínio dele. Então os Vingadores conseguiram escapar. Literalmente a gente pulou uma pedaço da história que os Vingadores pulam a ponte, né? É verdade, tem a questão lá da ponte do infinito, não. Outro ponto que eu achei estranho, mas aí é eu que não leio essas coisas que não foram publicadas no Brasil, né? Muito específico, assim, esse período aí do. Talvez já apareça no Thor, não sei. O Ares está muito diferente de quando ele volta lá. Eu sei que estamos falando de 25 anos aí de história, né? Mas ele tá muito diferente da. Quando ele aparece na fase do Bendis ali, né? Ah, mas é que tá. O Ais é um personagem que já teve várias caias, né, dentro do universo Marvel. Recentemente ele apareceu no gibi do próprio Jason Aaron, do Justiceiro, em que ele é um homem de negócios, né? É a guerra dos negócios e não sei o que. Ele vai até do Justiceiro lá, que é a maior arma de guerra. Enfim, ele tá de paletó e gravata. Ele tem uns capangas também de paletó e gravata, assim, sabe? Como se ele tivesse PJizado a guerra, mais Faria Lima. Então, eu acho legal aquela ideia dos ciclos dos deuses, né? Eles vão se reinventando também, por mais que eles continuem os mesmos, mas a ideia que eles são reflexos da percepção humana permite que eles mexam também, né? O Justiceiro nunca foi o guerra do Apocalipse, não? Fica aí a sugestão aí, né? Não, quando o Justiceiro morreu, ele voltou como Frankenstein mesmo. Não voltou como Cavaleiro do Apocalipse, não. Anjo. Uhum. Mas fazia sentido, né? Eu tô na parte aqui, viu, em um painel aqui, eu não lembrava disso. Agora que eu tô lembrando, tem outro motivo também para o Prometheus fazer parte dessa história como tá fazendo. Ele fala que tem uma dívida com o Thor, né? Ou com o Hércules. Não, com Hércules, cara, é isso mesmo. Na mitologia grega, quando ele foi acorrentado, que vinha eu não sei se era um condor ou se era uma águia, que vinha todo dia para perfurar o lado dele, comer o fígado dele. Aí ele era curado, no dia seguinte ele estava sendo atacado de novo pelo bicho, era a condenação eterna dele. Aí o Hércules, em uma das histórias da mitologia, foi ele que foi lá e desacorrentou o Prometheus e salvou ele. Aí ele cita aqui, ele só não fala isso para acorrentar, mas ele fala: Você me resgatou do tormento eterno, então eu agora vou salvar você. Tome parte do meu poder vital. É isso mesmo, né? Eu nem lembrava disso. Aí chegou na parte massa aqui. O Thor ferrado não pode morrer, porque tá com a maldição da Ela, ele não pode morrer, tem que sofrer, não pode morrer. Os Zeus marretando ele, e aí chega quem? Capitã Marvel. Essa parte é massa demais, meu amigo. Ô bicho, me diga, como é que isso daí? Como é que isso daí nunca entra na lista de grandes momentos dos Vingadores, né? Como é que, pelo amor de Deus, como é que isso acontece? A Capitã Marvel, bicho, aí, ela faz aí um negócio, assim, o personagem aí tem talvez o seu maior momento nos quadrinhos. Dos Vingadores é um dos melhores momentos. O negócio é bem escrito, não é negócio rasteiro nem estulo. É uma coisa muito bem feita e, sei não, como é que você é tão subestimado assim? Tão menosprezado? Não, e isso é impressionante, assim, a escala de poder, né, como a gente falou aí dessa formação, e a escala de poder nessa história em específico, eles estão indo pra tudo ou nada com deuses, sabe? E metade da equipe tá sumida em um momento e diz assim, cadê daqui a pouco a gente resolve, vamos dar porrada nesse cara primeiro, sabe? Eu
Eu acho que é essa lembrança, assim, ainda que inconsciente, eu lembrar de muita coisa desse gibi, dos Vingadores sendo os caras que não importa o desafio, não importa contra quem eles estão, eles vão pra cima, eles têm uma missão, eles foram salvar alguém, eles estão protegendo alguém, a gente, né? E pega quem tiver ali no meio do caminho no dia e vai. Bora. Eu gosto muito, né, dos filmes. Pra quem tá. Quem não conhece esses Vingadores antigos, tá lendo só a saga agora, né? Mas no segundo filme, não é do Ultron, que o Gavião Arqueiro faz aquele discurso lá pra feiticeira, né? E diz assim: se você sair por aquela porta, você é uma Vingadora. E é bem essa pegada mesmo, sabe? Dá a mão aqui e vamos pra porrada. Só fica aí. Essa página aqui dela, eu lembrava dessa parte, não lembrava dos diálogos. Eu só tinha a lembrança de quando ela dispara em direção aos Zeus, mas o que vem antes é muito massa. O diálogo e as interações. Ela mandando o Zeus se render. O Zeus, caracterizado perfeitamente, você tá me ordenando, e aí o Thor no chão, ferrado. Você vê o Thor, que é arrogante, né? Assim, é orgulhoso. Ele é arriado no chão e dizendo: Capitão Marvel, não, o poder de Zeus é além das suas capacidades. Aqui não é lugar para mortais. Aí ela: eu não aceitei isso antes, né? E não vou aceitar agora. E agora, Zeus, o que vai ser? É sua morte. Vixe, isso é épico demais. Aí ela se transforma numa rajada de energia elétrica, parte para cima e cabrum. Olha, isso aí, o Stern ele tava meio que canalizando o Kirby. Só que numa pegada para a época mais moderna, né? Assim, mais sofisticado, anos 80, mas era uma coisa meio Kirby, viu? Não, você lembrou aí esse momento, pô, eu acho sensacional, porque assim, ela vai com tudo, né? Porque ela percebe que ela já tinha Isso, atacado isso. o Zeus antes e o Zeus, ele mesmo fala, né? Eu sou invencível por decreto meu mesmo. E como ele é todo poderoso, né? E na Então, página seguinte, pô, você já vê que isso gera consequências. Isso acaba interrompendo a cura que o Prometheus está sim. fazendo. Ou seja, bicho, é uma narrativa. Você vê, cada página, uma está intercalada com a outra de uma maneira que é perfeita, a execução é perfeita. Não, o que eu acho muito legal é que depois que ela acaba o ataque, assim, né? Que destrói tudo, né? Sacode o Olimpo. O Zeus tá lá em pé e aí ela fala assim, tô, não consigo fazer isso de novo. Gastei minha energia toda. Usei mais energia do que eu usei pra destruir a nave do Thanos lá no comecinho do ano, né? Então, assim, você tem uma noção de quanto poder ela usou lá daquela vez e o que foi que ela conseguiu com aquele poder. Ela usou mais agora e não conseguiu vencê-la. Então, assim, a, Mas, a escala da mas, coisa, né? mas o que é que o Thor diz na sequência para ela? Não, ele Você fala, feriu ele mais do que ele pode admitir. Ou seja, o Zeus está ali já quase caindo. Ele não está 100%, ele está. Peraí, ele está baqueado. Então, é muito massa isso. é isso, né? Sinceramente, teve um momento aqui que eu tava pensando assim, não, ele tá se contendo de alguma forma. Porque tem um momento que até que ele fala que eu tô mantendo vocês vivos porque eu vou julgá-los vocês depois pra, né, puni-los e tal. Mas tem um momento depois que ele começa a sofrer porrada física mais perto, né, que o pessoal já tá cansando, ele diz que nunca foi tão humilhado daquela forma. Então, tipo assim, eu falei, caralho, então, né, Sim. há um confronto, porque assim, ele é um nível de poder que chamam Skyfather, né? Ele tá abaixo só das entidades cósmicas, né? Que nem o Odin. Então, ele só tá. Porque ele tem acesso à energia infinita, que nem a Força Odin, no caso deve ter a Força Zeus aqui, deve ter esse nome, né? Tem alguns momentos paralelos, né? Que aqui ele tá enfrentando, que nem o Hércules enfrentou vários pesos pesados físicos ao mesmo tempo. O Zeus, por mais que ele seja mais poderoso, tipo nível 50, sei lá, ele tá enfrentando 5 num nível 10. Então ele tá enfrentando como se fosse 50-50. Num nível assim igual. Então conseguindo bater de pau a pau com ele. Eles, não dá pra você dizer que eles estão vencendo aí, né? Mas, obviamente, você vê que eles estão mantendo nas cordas, né? Como gostam de dizer os americanos.
O Zeus tá na defensiva ali. Ele vai pra cima, ele caceta o Thor, aí chega alguém e bate nele. O Cavaleiro Negro, né? O mais fraco ali, chega também, engana os Zeus, né? Força os Zeus a atacar ele e usa a espada, que também é um item poderosíssimo, né? Toda hora a gente descobre aí a espada de Ébano fazendo alguma coisa mais fodona. E ele reverte o ataque aos Zeus, né? E isso também enfraquece ele. Então, assim, os jogadores não vão só na mão e batendo, usando a cabeça, né? Cavaleiro Zodíaco. É o Seiya, né? Que literalmente usa, quebra o escudo do dragão com a cabeça dele. Eles vão usando a cabeça para pensar mesmo e estratégia, né? Vão enfraquecendo, vão fazendo ali. O capitão joga o escudo pro Namor, enfim. Não existe só a porradaria pela porradaria para fazer página bonita, né? Você vê uma história se tem uma desenvolvendo. cadência. Tem uma cadência, Tem uma narrativa. é cadenciado isso, é cadenciado e faz sentido. E assim, não sei se vocês me permitem pular logo para a última edição, mas eu estou olhando uma coisa da última edição aqui que é digna de nota também. Nessa última edição, nas outras também, em todas as outras teve, cada um participou, um mais do que o outro. Mas nessa última edição, todo mundo tem uma chancezinha de brilhar. Todo mundo. E Joel, É incrível. eu diria que no arco todo mundo tem seu momento. No arco assim, todo. sabe? Mas nesse último, se você olhar, porque assim, até agora, até a penúltima história, você tem a Capitã Marvel dominando tudo. O Thor também. Aí, Namor teve muito destaque. Você tem os pesos pesados. Digamos, peso pena, Capitão, Vespa, Cavaleiro Negro e o Druida, tem grandes momentos assim de relevância, tem. Mas nesse último aqui, o Stern resolveu dar um grauzinho a mais nisso, porque você tem o Capitão tentando. O cara tá todo remendado, sem poder levantar, agarrado na perna do Hércules, tentando segurar o Hércules, sem a menor chance. Mas ele não Arremessado se longe, entrega. né? Isso, mas ele segura ele pelas pernas. O druida, ele foi, ao longo da história toda, ele foi meio que escanteado. Mas aí ele tem um momento que ele é assim, indispensável. Ele consegue mudar a maré da história no momento mais necessário. A Vespa tenta convencer o Hércules, não consegue. E aí tem um momento, esse eu não lembrava. Agora, na releitura, foi que eu lembrei. Eu acho que não tem correlação, mas é muito parecido com o momento que todo mundo adorou e vibrou nos cinemas do Capitão levantando o martelo do Thor. É o Cavaleiro Negro usando o escudo do Capitão América e se tocando de que a espada dele pode servir para alguma coisa contra os Zeus. É quase na mesma linha. Só que no cinema, claro, né, teve aquela empolgação toda, aquela coisa toda tal. Mas pode ver, a batalha final é um Vingador que, enfim, é basicamente humano. Ele está com o escudo do Capitão e com a própria espada. E o Zeus parte para cima dele. Como a espada é encantada, dá um resultado interessante. E já consegue ajudar mais ainda na virada da maré. Ou seja, é como você estava falando aí, nada é à toa, não. É muito, muito bem feito essa saga. É isso, existe uma narrativa, tem momentos que os Vingadores parecem que estão levando a melhor, aí a Maia vira e Zeus que tá em cima, né? Aquele momento mesmo que Zeus vai até do Thor, né? Diz assim, ó, vocês cuidem aí, né? Os outros olimpianos cuidem aí desses Vingadores. O Thor é meu. São dois deuses do trovão, né? E ele fica humilhando o Thor também, né? Você tá aí, meu filho, você tá aí apanhando, você tá fraco. Só faltou dizer assim, vou ligar pra seu pai. Sabe, seu pai é meu amigo, bebe comigo, vou queimar você com ele, você nunca mais vai sair do castigo. São umas coisinhas assim que, pô, é gostoso de ler. Eu acho que eu li a 6 e eu ia dormir, ia fazer uma coisa assim, eu peguei logo a 7 pra ler, sabe? Porque empolga, claro que a gente sabe, né? Quando a gente tá gravando aqui esse programa, já tem a notícia do final da Saga dos Jogadores, na edição 10. A gente sabe que não dá pra manter a qualidade, né? O Stern sai, teve vários problemas aí, né? O Stern foi saído do gibi, na verdade. A gente pode comentar isso aí mais no final dessa série de programas. E não foi muito boa ali a fase de transição com Simonson e tudo mais. Eu só lamento, assim, que
mesmo tendo esse gibi saindo agora, pouca gente ainda vai despertar interesse, né? Existe uma modinha aí na internet falar mal dos Vingadores, tem uma galera que só conhece dos filmes e aí acha que os gibis é a mesma coisa, que X-Men é uma família, mas Vingadores não, eles são um grupo de pessoas que só estão interessadas neles mesmo, não sei o que. Pô, bicho, olha só a gente tá aqui na edição 7, né? Olha quanto os Vingadores se lascaram já aí, perderam passe de segurança e tudo mais, e continuaram lá fazendo as coisas. Não foi por nada que não fosse o desejo mesmo, né? De ajudar. E pode não ser família, mas peraí, né? Olha quanta coisa aí os caras passaram juntos. Não existe a questão toda racial, todas as metáforas que pode existir nos X-Men. Mas você vê nos Vingadores também uma camaradagem, né? É um grupo de amigos, pode chamar de grupo de amigos então, vai lá. Mas são os caras que também não é aquela galera da pelada que no dia que chove não aparece ninguém, sabe? Vai ter gente lá e vai ter pelo menos fazer um golzinho, né? 1 contra 1 ali, não importa a chuva que estiver dando no dia. O X-Men não vai apagar agora, não vai ter renomeação. Até a saga do Aranha vai ter. A saga do X-Men não vai ter, não. Vai todo mundo seguir aí a fase do Claremont e tudo mais, o que eu acho legal, não tô falando criticando não, só lamento que o público permite que esse seja um fenômeno isolado, né? Não devia ser, principalmente quanto marmanjo tem aí que leu isso, que sabe que é bom, mas que não valoriza mesmo, tô nem dizendo comprar o gibizinho, né? Tô falando de comentar disso, de indicar, enfim, olha a gente querendo que a Panini ganhe dinheiro. Tem que saber escrever muito bem para fazer o que o Stern fez. Teve toda essa pancadaria, ele teve todo esse cuidado de botar os Vingadores na tradicional, o arco tradicional, né? Que se ferra, depois se reagrupa, aí dá um cacete no oponente. Mas ainda assim, ele foi coerente lá no final. Não deixa de ser o Zeus. Então, por mais que os Vingadores tenham dado trabalho para ele, ia chegar ao ponto que ia acontecer isso que acontece no final. Eles são derrotados por ele. No final, não tem pra onde não. Por mais que eles tenham enfrentado, a Capitã Marvel se destacou, todos eles, até o Cavaleiro Negro teve algum destaque, eles foram derrotados. Isso não é spoiler, né? Isso é fantástico. A história é concluída com o lado humano. Mesmo sendo deuses envolvidos, é o lado humano. Isso é que é muito massa, cara. Você tem aquela coisa, mais uma vez, da tragédia grega e tudo mais, o pai que tá enlouquecido pelo sofrimento do filho, mas tá tão doido que quem é que ele quase mata de novo? O filho que tá tentando salvar os amigos. É uma reviravolta, assim, para esse finalzinho que é muito bom. Sempre que falam, não, grandes sagas dos quadrinhos, que tem final apoteótico e tal, aí vamos lá, saga da Fênix Negra, que tem aquela tragédia, a morte, o sacrifício, a saga de Thanos, o final, o Adam Warlock voltando, se sacrificando para matar o Thanos nos anos 70. Mas ninguém fala desse final aí, não. Porque esse final, se você for olhar, é muito, muito bem pensado. Bem lembrado. Achei até que foi nobre a atitude do Hércules ali, né, nesse finalzinho. De falar que o erro foi dele, né? Ele podia falar assim, não, a galera lá que invadiu e um monte de gente me bateu. Achei até surpreendente ele, arrogante, né? Do jeito que ele é, ele ter falado isso dessa forma. O erro foi dele. É uma grande redenção mesmo do personagem, aí não tem como fugir, né? O personagem precisava disso também, né? Depois de ter botado tanto em apoio os Vingadores todos. É preciso que ele fizesse alguma coisa para consertar a merda dele do ponto de vista narrativo. Eu acho que esse é um belíssimo final mesmo, concordo com você, Joel, porque não tinha como os Vingadores vencerem mesmo, né? Por tudo que fizeram, beleza, eles lutaram. E se tivesse vencido, ia ficar uma porcaria. Ia ficar chato, não ia ter porque. Eles foram lá, deram o cacete no cara, sim. Não, essa é a qualidade de um bom escritor. De quadrinhos, né? Vamos falar de quadrinhos de super-heróis, mas essa é a qualidade, são essas coisas. Não é, digamos assim, não é um escritor, um roteirista preguiçoso, saídas fáceis. Pode ver, é outro diferencial. É diferente como, vamos lá,
Você teve recentemente Absolute Power, que é de um dos roteiristas que eu mais gosto, que é do Mark Waid. Mas naquele final, meu amigo, tá, vamos sair no tapa, pronto, acabou, tchau, desligamos as máquinas, devolvemos poder, tchau. E dá um stabef na Amanda Waller. Ei, meu irmão. E aí a gente tem um interlúdio aqui, como eu falei, né? Uma mudança, mais uma mudança em relação às Epic Collection. Então a gente sabe, tá vendo claramente que a Panini não tá seguindo uma ordem específica, tá fazendo da cabeça dela, como fez as outras sagas todas. A gente tem um crossover de anuais aqui dos Vingadores com os Vingadores da Costa Oeste, que é o que a gente tá chamando aqui, ó, em off de Torneio dos Campeões no e-mail. Que é uma história com o Grão-Mestre, botando heróis contra heróis e tudo mais, que eu confesso que eu li da última vez que saiu aqui, saiu junto com a Torneio de Campeões, a original, numa coleção histórica Marvel, um volumezinho avulso, né? Não tem caixinha, não tem nada, não é mais de volume, é só um volume mesmo. E eu achei chatíssimo. Torneio de Campeões já é um gibi apenas ok, né? Ainda tem aquele erro de contagem lá, né? Que conta errado uma vitória lá para dar empate, mas é para estar 3-2, na verdade. E depois disso você tem essa aí que começa chata, né? O Steven Englehart, que o Luiz adora. Fazendo o Steven Englehart-zices, né, Luiz? A começar do beisebol, né? Que não tem história de super-herói que seja bom botar no beisebol, pelo amor de Deus. Os super-heróis não estar jogando beisebol. É isso, Polêmica. Não faz sentido nenhum. Polêmica. X-Men tem várias histórias com beisebol. Eu estou por causa de quê? X-Men do Claremont, tinha de monte isso. Era massa. Tem uma homenagem aqui no. Eu lembro dessa história. Eu tô lendo essa. O Claremont, eu estou quase chegando na saga 1. Mas deu uma parada, né? Porque tu tá lendo, sei lá, 1.500 páginas seguidas de X-Men, uma hora cansa um pouco. É feita aqui uma homenagem a alguém, Tom e Missy, não sei quem são, no começo da página. Talvez Tom Palmer, talvez Tom DeFalco, não sei. Enfim, aparece o surfista prateado aí pedindo ajuda. Agora um momento engraçado que tem uma conversa aqui entre o Cavaleiro da Lua e a Espírita, né? Ela falando que não queria entrar para os Vingadores, não, o que ela estava fazendo ali. Ela entra depois, provavelmente, porque ela é contada como membro dos Vingadores da Costa Oeste, né? Depois ela volta lá num pedacinho do Buzzard, né? E o Cavaleiro da Lua também, né? Eu não tenho ideia porque os Vingadores da Costa Oeste, até a fase do Burn, não foi publicado no Brasil. Então não tem a menor ideia. A gente conhece de conhecer, de crossover, de uma coisa ou outra que vai aparecendo no universo Marvel, mas assim, o cotidiano, olhando a história da equipe na Salvate Vermelha, que é a minissérie que vem antes da mensal propriamente dita. E aí conta, desde o começo até quando a equipe se desfez, depois virou aquela Força Tarefa, como é que era o nome? O Homem de Ferro. Força Tarefa mesmo. Com a Feiticeira Escarlate. Homem de Ferro com a armadura do jogo. É um momento chocante aqui, né? Que os Vingadores morrem. A história não faz sentido nenhum. Eu tentei entender, voltei, aí não, porque o Grão-Mestre e o outro tava morto, aí o colecionador, não, ele tem que ganhar de mim, eu tenho que perder. Enfim, não faz sentido, não é bem. Praticamente isso aqui é como se fosse o finalzinho do Injustice. Inventaram um roteiro aqui para ter confronto de um contra o outro, para ter o confronto do jogo, né? Basicamente, isso aqui é Injustice, né? Capo de roteiro, né? No caso, no final, né? Porque até o começo do Injustice é até legal. Então. Tem confronto de deuses também, né? Em algum momento ali, acho que no ano 4, ano 5, tem os deuses gregos ali aparecem também no Injustice, né? Vocês querem comentar alguma coisa do confronto inicial? Que no anual eles se enfrentam entre si, né? Depois eles vão enfrentar um grupo lá de zumbis, né? De mortos. Eles estão enfrentando pessoas de um confronto de vida ou morte, sendo que já estão mortos todos no reino da morte. E a morte ainda não chegou, sendo que se ela é a rainha desse domínio, como é que ela não tá lá? Isso não faz sentido. Enfim, não faz sentido nenhum. Meu Deus do céu.
É porque isso daí é o Englehart tentando resgatar ele mesmo, dos anos 70. Teve uma história, eu não, acho que você deve ter lido, Maurício, não era já TV antigona, que era a Legião dos Condenados, alguma coisa assim, em que aparecem vários personagens que, em tese, estariam mortos. Eles são trazidos de volta à vida para enfrentar os Vingadores dentro de um labirinto. Eu não lembro bem que história. Eu sei que era do Englehart. E parece que era desenho até do Sal Buscema. Aí tinha o Monstro de Frankenstein, tinha o primeiro Tocha Humana, que era um androide, foi trazido do Reino dos Mortos. Por isso já teria como é que o Englehart pensa. Aí tinha também. Tinha outro personagem, eu acho que era. Eu acho que era o irmão O do ceifador. Magnum. Ceifador, sim. Ceifador. Eu acho que era isso. Aí ele tem essa tradição de fazer esse tipo de história. Tanto é que o Buzzyack, ele fez uma história homenageando isso, em que voltavam também vários personagens, até o Capitão Marvel, o Kree, ele volta. Parece que é meio que uma tradição dos Vingadores isso aí. Nessa do Buzz é que volta o Doutor Druida também, que tinha morrido. Não tem um negócio desse? Isso. A Felina, né? Na época tava morta. Eu acho o conceito em si legal. Acho que o Biomestre pode gerar boas histórias, assim, né? Tem um joguinho, Torneio Campeões, inclusive. Acho que é para celular. E tem esse conceito aí do Biomestre, que é legal. Eu acho que dá para render mais, mas isso aqui, do jeito que foi conduzido, parece quase que o avô daquele AVX Versus, lembram? Que é o Jeff Lubb que desenhava e Isso. escrevia, que foi Obra-prima de Liga vs Vingadores Vingadores. 17. Nossa, a fanficagem profissionalizada, assim, sabe? Der um CNPJ pra PJ e fazer fanficagem oficial ali. Negócio horrível, que horrível aquele gibizinho. Eu não consegui ler, sabe? Eu ainda baixei, olhei assim os que tinham desenhos bons, mas não dá, sabe? É totalmente vazio. Aqui é ruim mesmo, ponto. Eu só gostaria de destacar mesmo uma coisa que eu já comentei até com o Luiz, os desenhistas convidados que tem na segunda parte, né? A gente vai ter o Marshall Rogers. Eu não me recordo do Marshall Rogers ter feito outra coisa pra Marvel. Você lembra, Joel? Ele fez Doutor Estranho, se eu não me engano. Sim, Parece sim. que ele fez uma fase do Doutor Estranho, e acho que foi até com o Esther mesmo, Bem lembrado, bem com o Roger lembrado. Stern. Ei, que é aqui pra nós, vamos fazer um comentáriozinho aí, viu? É criminoso. A gente é praticamente esquecido, varrido para debaixo do tapete, uma das melhores fases do Doutor Estranho, que foi o próprio Roger Stern, com um desenho do Paul Smith. Isso saiu no Brasil, saíram algumas edições no Brasil. Era Marshall Rogers e Paul Smith, saiu no Herói da TV, se eu não me engano. Bicho, a arte é uma coisa linda. As histórias são boas, não são coisa do outro mundo, mas muito boas. E a arte é espetacular. Dois caras que estavam no auge nos anos 80, Marshall Rogers e o Paul Smith. E ninguém vê falar nada, cara, disso. Tem aí a Salvate Vermelha do Doutor Estranho publicou algumas histórias disso também, né? Que é justamente quando o Doutor Estranho tá ajudando o Cavaleiro Negro a dominar Isso, a maldição a maldição, da né? espada, né? Então, Que foi antes de colocar para os Vingadores. O finalzinho saiu também numa Vintage, não foi? Que era aquela contra o Drácula. O finalzinho dessa a fase. Fórmula Montese, né? É verdade. Essa história, como quase tudo que eu soube como todo de bianual, né? Que é só para catar um níquel ali a mais, é fraca. É difícil você achar coisas boas, assim, anuais e tudo mais. Pode me bater aí. Por exemplo, eu sou fã de Fator Terminus. Mas é uma história ruim, mal desenhada. Ei, isso é mal desenhado, feita desgraça. Mas é divertido. É divertido, é isso. E eu digo mais. Eu tava começando a ler mais a véia, assim, né? Tendo grana pra pagar, meus gibis e tudo mais, lendo umas coisas. Foi a primeira vez que eu vi aquele monte de herói junto, sabe? De vez, assim. Tem uma edição que junta todo mundo, Costa Oeste, Costa Leste. E eu vi E mais peso outros, né? aquilo. E mais Os convidados especiais. Não, essa até é legal, deles se enfrentando. O pior é o outro anual. Eles vão enfrentar esses monstros. Aí é ilegível praticamente.
É complicado. Então, assim, pra mim, só o que vale a pena é isso, né? O Marshall Rogers aí. A gente tem o Ron Flynn. Você ter lido na idade certa. Tem coisa que você lido na idade certa é massa. Aí tem o Ron Flynn desenhando algumas páginas também, muito bem. Sou fã do Ron Flynn, gosto muito. E tem o Romitinha sendo finalizado pelo Bruce Kravitz, né? Uma dessas vezes aí que teve essa parceria dos dois. E que ficou muito bem. O Romitinha tava com um traço bem limpo, assim, na época, né? Bem fluido. E o Kravitz adicionou um peso ali. Parece que o gibi tá todo à luz de vela, né? Quando tem esses dois aí. E é isso. Não vejo mais coisa digna de nada desse gibizinho aí, não. Leitores mais antigos aí podem me xingar. E tem uma coisa que incomoda também, é o Vicoles, sei lá. Caralho, de onde é que tiraram isso, pelo amor de Deus? Eita mesmo, Luiz. Eu fiquei até de ver, né? Esqueci de ver. Deixa eu ver se eu acho. O Luiz falou, Joel, que nessa parte aí do beisebol, Sim. eles se chamam os Vingadores Costa Leste, né? De Vicoles. Aí eu não lembro se tem alguma nomenclatura específica. Eu lembro de chamar eles só de West Coaster, né? Peraí, isso foi o que na tradução da Panini, foi? É. Misericórdia. Aqui também. Aqui, ó, tem uma página, tu tá na brasileira ou tá na... É a página Diga aí, seguinte que aparece o campeão. O surfista prateado com um monte de raio no domo. É a página seguinte, quando o Magno aponta pra Vespa desmaiada, ele fala, Vicoles? Gabriel Arqueiro, a Vespa está na arquibancada. Eles chamam de Eacos. EAKOS. Aí tem no sovaco ali do surfista, no segundo quadro. Então, o asteriscozinho East Coast Avengers. Chamei de EACOS. Uma coisa ficou pior que a outra, É né? desnecessário, né? Mandar isso. É desnecessário fazer essa tradução aí, besta também. Já era besta no original, né? A história não faz sentido nenhum. Ele, ó, gente, vocês só conseguem. O cara tem bilhões de anos. E aí ele fala: não, só existe uma forma de encontrar a morte, morrendo. Porra, pelo amor de Deus. Gente. Gênio. Aí então, não, gente, em cima do piano aqui tem um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. Aí bebe e morre, pronto. A espírita, você não morreu. E não explica. Tipo, é porque ela é um espírito, ela já tá morta? Não sei. Não sei. Simplesmente. Gênio. Eles, porra, estamos mortos. Surge do nada os Vingadores da Costa Oeste pra enfrentar os da Costa Leste. Enfim. Mas assim, o confronto é até legalzinho, porque eles, né, têm um mínimo de equivalência de poder ali do tipo de coisa que eles fazem, né? Que é a Arpia e o Capitão América com contato físico, o Homem de Ferro com a Capitã Marvel energia, tudo bem. Vai A mulher Hulk contra o Gavião Arqueiro, nada a ver? Tem um ponto aqui que eu acho que o penúltimo, antes de ter. Tá falando assim, estamos ganhando. Mas o próximo. Agora só depende do Gavião Arqueiro e o Gavião Arqueiro é contra. Aí o Cavaleiro da Lua lembra quem que vai. Mas ele ganha, e, tipo, né? Enfim. Consegue fazer ela desmaiar. Só que ele ganha na morte. Tipo, a morte ia ser contida no próprio reino. Não faz sentido nenhum isso aqui. Ou seja, naqueles tempos, bicho, deixava o Jim Starlin fazer história com personagem cósmico. Porque se botasse na mão dos outros. Pô, isso aqui ia virar filme da Marvel, cara. Aqui, se fosse na mão do Starlin. Agora, esse segundo anual aqui, que quando ele enfrenta o que ele chama aqui de Legião dos Mortos-Vivos, da Panini, tem vários personagens aqui que não estavam mortos, mas tem umas coisas meio estranhas. Tipo, o Capitão América vê o Bucky e não fica assim, que meu Deus! Acho que já aconteceu tanta história. Ou foi claro, tá mal escrito também. Mas ficou naquela coisa que já deve ter. Eu não li tanta história do Capitão América assim, mas ele deve ter encontrado tantas vezes o Bucky pseudo-ressuscitado que nem se espanta mais, sabe? Não teve um choque aqui. Já estavam sentando tomando cafezinho. Uma coisa que me fez parar de ler a fase do Lanterna Verde, do Geoff Jones, que já estava muito carnaval, muito farofado ali no negócio do Monte de Anel de Cor, foi quando chegou na Noite Mais Densa. Aí eu parei de ler. Eu tinha
lutei 2 anos pra completar aquela porra toda em mensal, porque a Panini não continuava o capa dura, depois ela até continuou, ficou uns 15, 18 anos pra publicar do começo ao fim capa dura. É quando, na Noite Mais Densa, ressuscitam todos os parentes ali, sidekicks, esposas de todo mundo, e eles ficam, meu Deus, não sei o que, tipo, não é a pessoa, meu Deus, não é aquilo ali. Eu fiquei meio revoltado, eu já até parei de ler DC assim, conforme eu lia, porque assim, eles são os deuses do caráter, da ética, de salvar planetas, hiperpoderosos, e eu ficar se espantando com um zumbi de parente. Aí eu fiquei assim, não faz sentido. Eles não iam cair é Necron, acho que o vilão, né? Não iam cair no negócio ali. Isso. E aqui tem a mesma coisa. Assim, o Corvo aqui não tá com a personalidade dele de, tipo... Não faria o confronto dessa maneira. O parente aqui antigo, bisavô, tataravô, sei lá, do Cavaleiro Negro, não sei o que lá, também não agiria desse jeito. Tá muito estranho. Não faz sentido com os próprios personagens fariam, entendeu? Isso aqui, sabe o que parece? Parece que foi escrito por Bendis, que não deve ter lido. Aqui, eu acho que foi do Tom DeFalco que leu. Ele não deve ter lido que veio pra trás e escreveu: os personagens é isso aí, mais ou menos, aí deram o briefing lá pra ele. Não faz sentido, não faz sentido. Essa segunda parte é muito pior do que. E poderia ser legal, né? Porque são personagens que têm poderes diferentes e tal. Poderia dar pra se enfrentar e tal. Tem aqui acho que o Cavaleiro da Lua enfrenta o Duende Verde, que são, né, dois pessoas com problema mental, né? Seria interessante também. Não, sabe? Aí vem, claro, finalmente, o maior Vingador, o Gavião Arqueiro, a salvar a história no finalzinho, claro, né? Normal. Tem que ter. Tem que arrumar alguma coisa pra ele fazer na história, né? Salvar o dia. Ligue Vingadores. Lembrem que é a flechada dele lá que muda a zorra toda. Qual foi a outra história? Você, Maurício, como o maior fã vivo no hemisfério sul do Gavião Arqueiro, qual foi a história disso dos anos 70, em que também teve uma grande saga com personagens cósmicos, os Vingadores se ferrando? Eu não sei se foi contra o Korvac, em que no final a história é definida por uma flechada que ele dá. Não foi a do Korvac, não, foi outra. Que é um dos grandes momentos do Gavião nos Vingadores, anos 70. Mas a gente comentou até alguma coisa assim. Lembrei. Foi a prévia da saga do Korvac. Foi quando o colecionador começou a juntar os Vingadores, prender eles. Aí todos eles estão presos em tubos. É isso mesmo. Sabe o que eu lembrei agora? Você está falando aí da flechada e tal, eu lembrei de Liga vs Vingadores. Aí tô lembrando disso porque na época que eu li, rapaz, acho que eu tinha uns 10, 11 anos de idade, por aí. Eu achava massa aquela edição, eu acho que era Grandes Heróis Marvel 8, se eu não me engano, 7 ou 8, não, 8 ou 9, que eles estão todos sendo presos pelo colecionador, estão sendo capturados um a um, aí ele consegue libertar todos os Vingadores com uma flechada. Se você olhar direitinho, o Jim Shooter, ele meio que escreveu essa história quase como se fosse o Duro de Matar. É quase como se fosse Duro de Matar. O cara sozinho, só com a cara e a coragem, o cara normal, comum, que se ferra e que salva os outros. Parece meio Duro de Matar, se você for olhar por esse ângulo. Não, mas isso é meio um tropo mesmo de gibizinho, né? É. Mas O underdog, né? Concordo que se tratando do Gavião Arqueiro, é o cara que diz, só tem flecha pra disparar. É tipo o cara que chega no pagode com uma caixinha de fósforo, né? Teleco-teco. Fazer o teleco-teco dele e tomar uma skin quente. Vamos fechar? Vamos a história do Jarvis. A história do Jarvis. Não, já passou, pô. Não, passou, mas eu digo assim, você não falou que a gente deveria, né, dedicar um especial? Um episódio especial, tipo, um avante só do Jarvis. Eu tenho as edições anotadas. E ele aparece, ou ele aparece com destaque e tal. Eu tenho anotado algum momento, sei lá, 2 anos atrás, mandei pro Maurício a listinha que eu fiz da pesquisa.
Sim. Eu acho que fica legal, porque é numa tradição da Marvel em que já tinha sido feito em outras vezes. Teve uma história dos Vingadores, que era contando a história deles todinha, acho que foi na 149, que era até desenhos do Pérez. E teve aquela história do Ciclope, recontando a história dos X-Men todinho, desenhado pelo John Byrne, no funeral da Jean. Eu acho que pode até ligar com isso, de que a história do Jarvis, depois do Circo da Mansão, é meio que nessa pegada, né? É. Assim, fazendo uma retrospectiva, comprimindo as histórias, dando os grandes destaques. É bem parecido, é uma tradição da Marvel. A ideia da pauta seria de histórias com o Jarvis, assim, sendo Isso. protagonista, sabe? Não só essa, que é legal também a ideia da Poder coisa. falar dessas recapitulações, né? Isso. Mas de mostrar ele como o personagem principal também, né? Alguém das contribuições Sim, dele, sim. né? Para o gibi. E da mãe dele também, né? A mãe dele sumiu. Pois, E outra, viu? E dá pra puxar outro ângulo aí também. Dá pra render um episódio especial só nisso, porque dá pra render outro ângulo. Que na DC, tudo bem. Na DC também, mas principalmente na Marvel. Se você for olhar, desde os anos 60, sem alguns coadjuvantes, não ia ter a mesma graça que teve. Sem o JJ Jameson, sem o General Ross, sem. Enfim, se você pegar a maioria dos personagens, eles têm alguns coadjuvantes que fazem toda a diferença. Sem ele não ia ser a mesma coisa, não. E no caso aí o Jarvis. sim, sem dúvida, a perspectiva humana, né? A Marvel foi mestra nisso. Enfim, Bom, a próxima edição tem a capa aqui com a ameaça do Adaptoid. Heavy Metal, né? que aí já é a despedida do Roger Stern, né? Ele só faz o plot e paga pro Ralph Macchio. Doido da sua habilidade de projeção de forma astral para conseguir informações pessoais de seus companheiros. Os Vingadores enfrentam o assombroso Android, mas descobrem que há mais por trás de seu ativamento que aparenta. Sentinela 459 é reativada e ameaça destruir tudo do seu caminho. A base aquática dos Vingadores é atacada. Acho que já é começo de atriz de vingança aqui. Deixa eu ver, baixei aqui. O que a gente não comentou do picote, porque a gente talvez comentar melhor na próxima, né? Mas assim, aqui já aparece a nebulosa Kang, que vai ter um outro arquinho ali quando aquele super nova aparece, aquele supernova gigante, tipo Kaiju ali. A nebulosa continua aparecendo uma edição ou outra até chegar lá no Desafio Infinito, quando ela tá lá, zumbizada lá, entre a vida e a morte, lá pelo Thanos e tal. Então ficou isso pelo caminho, né? Ficou cortado também, né? Não sei o que a Panini vai fazer depois, porque é tanta coisa que sai que quem compra de tudo não se importa. Mas quem gosta muito mais de algumas coisas do que outras, fica assim. Por exemplo, X-Men ninguém reclama, porque é tanta coisa de X-Men que sai tanta coisa saindo, 20, 30 coisas, saindo 15, né? Muita coisa. Então, tá bom, tá bom. Uma hora completa, uma hora eu leio Scan, o que faltar aí do Claremont, o que faltar do Jim Lee. Tipo, vai levar uns 5 anos talvez aí para alcançar a primeira série da Panini. É o 400, eu não sei quanto, da Uncanny. Mas isso aqui, um ano a Panini vai lançar um Epic, um outro ano um Omnibus, outro ano um Vintage. E assim, nunca completa nada. Cadê Madonna Celestial? Cadê a saga de Corvo aqui? Porque pra salvar, mas tô falando Panini, né? Cadê pela Panini? Saiu Ataques do Atlantis, né? Vai sair a Era do Apocalipse, que assim é bem melhor, mas já dá uma justificativa aí pra essa Era Genassi um dia? Não sei. Eu acho que a Panini vai. Acho, né? Aí é a aposta. Acho que eles vão fazer edições definitivas dos Vingadores. Porque se eles fizeram do Demolidor, bicho. E Demolidor é pode defender como for. Não, porque teve Gene Colan, porque teve o Hollywood desenhando. Foi o Hollywood? Não sei se foi o Hollywood, foi aquele outro. Foi Hollywood mesmo. Foi o Hollywood. Ah, beleza, tem o Stan Lee, não sei o que, tem até o John Romita pai. Mas, bicho, pra mim, Demolidor só prestou do Miller pra frente. Eu acho chato pra cacete. E ainda assim, eles estão fazendo definitiva do Demolidor. Sei lá, eu acho que os próximos que eles fariam, pela lógica, seriam a definitiva do quarteto, do Kirby com o Lee, e a definitiva do. O quarteto foi anunciado. Anunciou? Já? Ah, pronto. É porque é lógico, né? E assim, eu não devo pegar, porque eu tenho acho que uns 2, 3 formatos, começo a jogar da biblioteca, e aquela coleção clássica, né? Mas assim, quando começar a ter edição que eu não tenho, eu vou com certeza pegar a definitiva do Vingadores, porque assim, tem ali até a 104, se eu não me engano,
da 36, da 40 e pouco. Acho que é da 46 a 64, né? É o Roy Thomas. Isso. E isso meio que não tem muito, não é tão bom assim, mas ali que a equipe meio que começou a mudar mais de membro, ter um vilão diferente de cada edição, ali já dá uma. Melhora um pouco, porque o Stan Lee também, pelo amor de Deus, né? Aí não sei até onde vai, entendeu? Não, o Roy Thomas ele melhorou muito Vingadores, porque eu lembro a primeira edição que eu li dos Vingadores, poxa, acho que eu tinha 9, 10 anos por aí. Mas a primeira edição que eu li, quando foi um dia desse eu reli em scan e continua muito massa. A arte do John Buscema é uma coisa linda, 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 linda. É aquele arco em 2 partes contra o Arco, que é a estreia do Arco Magnífico. Acho que é a estreia dele. É um que ele captura, ele sequestra a Wanda, a Feiticeira Escarlate. Aí o Mercúrio vai pedir ajuda aos Vingadores, eles vão pra lá, enfrentam ele, depois enfrentam ele em cima de um prédio, numa torre, em Nova York. É legal, é legal. É aquele estilo muito dramático, overdramático do Roy Thomas, mas é legal, é bom. Mas assim, se eles seguirem a lógica, ô Maurício, tu que sabe mais de cabeça que eu, tem praticamente até o Stern em Epic seguida, né? Não tem nenhum buraco, né? Não, falta só as 2 anteriores e a primeira Stern. Mas desse Stern em diante tem praticamente tudo já. Mas isso aí, né, daqui a 4 anos acaba de sair alguma dessas aí. E o que acontece? A definitiva da X-Men, na realidade, ela é uma Epic quebrada, né? O formato, o conteúdo é exatamente o mesmo. Não é o ônibus, não é outro. Até as divisões, a do Demolidor, inclusive, também, mas uma edição, é capaz até de ser erro de digitação que sai da Panini. Exatamente. Exatamente. A do Aranha é uma mistura. Porque pega Peter Parker, Spider-Man também, pega algumas team-up. Não, porque se for a Vingadores seguir a Epic dos Vingadores, pô, aí tem chão, aí fecha o buraco, entendeu? Minha principal preocupação aí sei lá, a saga dos coletores e a fase do Jim Shooter. Se sair isso aí, eu não sei se a Madonna Celestial do Jim Shooter é do Steven Hart, não lembro agora. Saindo isso, pode ficar com buraco, mas o principal já saiu. É do Englehart. Mas é antes da do Jim Shooter, que o Jim Shooter sai umas 2 ou 3 vezes. O Englehart é antes do Jim Shooter. Mas assim, se em algum momento encontrar, tá show. Tem seguida até a edição 81, que é um arco com o Michelini, o Pérez e o Byrne com o Ultron. É o The Evil Reborn, né? O Mal Renascido. Aí não tem a 12 ainda, tem a 13, que eu tava doido atrás, que é justamente o Seasons of the Witch, que é anterior, né? Que é essa coisa toda de Wunderboy e tudo mais. Senhores, vou ter que me ausentar. A herdeira acordou aqui. Mas fiquem à vontade aí. Foi levado pelo Hermes ali. Terminamos por aqui. A gente sabe que o podcast Avante Vingadores continua, apesar da saga dos Vingadores foi anunciada aí que não continua. Ela parará no volume 10. Esperamos que continue em Epic, Omnibus, Vintage, o formato que sair, se possível, continuar e publicar o que veio para trás também, né? Importante aí, tem muita coisa pro passado aí, sei lá, desde o Stan Lee. Então, a gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessa quebra que a gente fez, porque fica um pouco mais coerente com a história. E, enfim, por hoje é só.